Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Se você não está com a sua lição aí em mãos, pegue a sua lição. Se você não tem a sua lição por escrito, você pode baixar em PDF no site da Escola Sabatina ou no aplicativo da lição da Escola Sabatina que está disponível na Play Store, que é gratuitamente. Aconteceu aí um probleminha, eu não consegui postar os dias todos assim da maneira correta. Mas hoje nós vamos trazer aqui disponível para você todos os dias que faltam. A lição de terça, de quarta e de quinta, tudo junto aqui em um só vídeo. E espero que Deus possa me usar aqui neste momento para falar com vocês através aqui da lição da Escola Sabatina. O tema de terça-feira é Ouvindo a Carta aos Efésios. Antes de nós darmos início, lembrando a você, às vezes a gente se depara com livros da Bíblia que às vezes possam ser difícil de se entender. Mas eu quero dizer a você o seguinte: todos os livros da Bíblia, inclusive as cartas contidas na Bíblia, primeiro não foi escrito para nós atualmente. Foram escritos para as pessoas da época, daquele tempo. Então para você entender, você tem que se colocar no lugar daquelas pessoas de antigamente e ali imaginar que seja você que está recebendo ali a carta para que você entenda. Então, a lição de terça-feira. A carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo e ela era para ser lida em voz alta, seja na igreja ou nos encontros, nos lares. E tinha aí um nosso amigo Correio, chamado Títico. Paulo menciona ele na carta, que ele era o encarregado de levar esta carta à igreja. E algo me chamou a atenção sobre este assunto, porque quando você escreve uma carta para alguém, você escreve a carta com que objetivo? Vamos supor que você escreva a sua carta para um amigo, ou para sua mãe, ou seu pai, ou para seu filho. Como que você escreveria essa carta? Paulo, pensando nestes mesmos aspectos, escreveu uma carta à igreja de Éfeso. E algo me chamou a atenção nesse Títico, por quê? Porque se ele conversava com Paulo quando estava preso ali em Roma e era encarregado de levar essas cartas à igreja, algo me disse que Títico tinha também a função de relatar como estava a situação da igreja de Éfeso a Paulo. E dependendo da situação da igreja de Éfeso, Paulo escreveria as cartas relatando ou dando uma advertência ou encorajando-os, como a carta fala desta maneira, que Paulo estava encorajando e animando os irmãos, porque os irmãos estavam desanimados. Então, para Paulo saber que os irmãos de Éfeso estavam desanimando porque ele estava preso em Roma, é porque alguém estava passando essa informação para ele. Concorda? Então, este aí é o nosso amigo Títico. E a lição de terça-feira, ela aí fala para você ler a carta de Éfeso completa. E diz que aí você vai gastar cerca de uns 15 minutos aí para ler ela toda. Então, eu recomendo de ver para você, se você ainda não leu o livro A Carta de Éfeso, leia ela completa, viu? Leia toda. E a lição de terça-feira destacou alguns temas aí para você acompanhar. Agora a lição de quarta-feira. O tema da lição de quarta-feira é Efésios em seu tempo. A igreja de Efésio estava passando por momentos difíceis no tempo de Paulo, ali em seu tempo. Primeiro que o seu grande fundador e principal do cristianismo lá em Éfeso estava preso em Roma. E provavelmente, né, eles sabiam que ele morreria lá. A igreja de Efésios estava enfrentando perseguições, né, dificuldades ali e provavelmente estavam, né,
esfriando na fé por conta do seu líder lá, nosso amigo Paulo, estar preso, né? Você vê que quando Paulo se despede deles ali todo mundo ali se comove, né? Por conta da partida de Paulo, porque eles sabiam que eles não veriam mais Paulo. E com razão. Após Paulo estar em Roma, lá ele é morto. Então Paulo, ele escreve essa carta de Efésios, ali animando eles, confortando eles, dando palavras de confortamento, né? Vamos dizer assim, para que eles não desanimem e para que eles saibam que eles estão unidos em Cristo Jesus. Como já foi falado agora há pouco, a igreja de Éfeso estava passando por situações e Paulo escreveu justamente sobre essas situações. E ele estava preocupado principalmente com a união da igreja, porque a união da igreja ela é essencial. Ele fala ali no âmbito geral, não só em congregação, mas de âmbito geral, que a igreja ela tem que estar unida em Cristo. E a carta de Efésios está cheia de metáforas e comparações que Paulo faz ali acerca da igreja. Ele faz a comparação da igreja como sendo a noiva, né? Justamente já para relatar uma união. Ele dá conselhos sobre como os irmãos devem agir, como os lares cristãos têm que ser. Que ele diz: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas ao seu marido. Ele dá conselhos também aos filhos, dizendo que aos filhos respeitem os vossos pais. Por que ele estava escrevendo estas coisas? Porque ele estava falando com os gentios que se converteram ao cristianismo. E você sabe que uma pessoa que não conhece os fundamentos do cristianismo, ela vive como quer. Hoje em dia, o gentio nem casar casa. Hoje em dia, o gentio se amiga, né? Ah, eu tô amigado. Não tô casado, tô amigado. Tô morando junto, entendeu? Imagina o que Paulo falaria hoje, se ele estivesse aqui em nosso tempo, né? Que conselho ele daria para esse povo? Então, Paulo teve todo esse cuidado de escrever sua carta, dando conselhos, advertendo os irmãos para que não se desanimassem por conta das tribulações que ele estava enfrentando. E ele traz até uma palavra que fala assim: eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vocês. Paulo, eu admiro muito Paulo, porque ele verdadeiramente representou a imagem de Cristo. Paulo era um verdadeiro imitador de Cristo. E é assim que devemos agir. Em Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Já já eu vou trazer alguns pontos que a lição desta semana vem trazendo para nós refletirmos. E a lição de quinta-feira tem o título Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Paulo, em sua carta de Éfeso, ele escreveu ali o plano divino centrado, o plano de Deus centrado em Cristo. Como a gente falou que a preocupação de Paulo estava em união da igreja, unificar a igreja. Não era para a igreja estar desunida, era para estar unida, mas unida em Cristo. E se você ainda não leu a carta de Efésios, leia ela aí como dever de casa e veja como a união da igreja vem sendo falada por Paulo. E é nesta carta de Efésios que nós encontramos aquela frase tão falada: porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é o dom gratuito de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo destaca em todo o tempo Cristo, o tema central da sua carta, a salvação que é pela graça e
a união da igreja, unida pela graça de Cristo. E este é o desejo de Cristo, né? O desejo de Cristo é esse, que a sua igreja, tanto gentios, né, como não gentios, não só a igreja local, mas a igreja em geral. O desejo de Cristo é que todos nós sejamos unidos em Cristo. E unidos, eu digo, não em estarmos todo mundo prestando culto num só ambiente, mas não, mais unidos, eu digo em um só pensamento, em uma só ação. E eu quero ler um versículo com você, que fica no livro de João, no capítulo 17, versículo 21. Cristo, na sua oração sacerdotal, quando ele estava orando pelos discípulos, ele orou por mim e por você também. Ele orou por todos nós, que um dia viéssemos crer nele por meio deste livro. Eu vou ler o 20 e o 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. 21. A fim, ao objetivo de Cristo, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Qual era o desejo de Cristo? Qual era o objetivo de Cristo? Era que eu e você e todos envolvidos na igreja, não só na local, mas em todo o mundo, nós fôssemos um em Cristo Jesus, um nele, assim como ele e o Pai são um, unidos em um só pensamento, em um só objetivo. Por isso que o tema de quinta-feira é uma carta impregnada de Cristo, porque Cristo é o tema central da carta de Paulo. Olha só o que a gente pode aprender com Paulo. A gente já falou aqui que Paulo era um verdadeiro imitador de Cristo. Nós devemos também ser imitador de Cristo. Porque ele, como imitador de Cristo, ele se preocupava com os irmãos da igreja de Éfeso. Paulo estava preocupado com o bem-estar da igreja de Éfeso. Paulo nos ensina que o verdadeiro líder ele deve servir ao invés de ser servido. Não estamos aqui, irmão, para ser melhor do que o outro irmão, ou seja, eu não posso ser melhor do que você, você não pode ser melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para servir. Cristo falou isso, né? Se você quer ser o maior no reino de Deus, você primeiro tem que servir. Paulo nos ensina que ser igreja, eu como ser uma igreja, nós como sermos igreja, temos que agir como família, pois todos nós somos filhos de Deus, por isso somos todos irmãos. Paulo nos ensina isso em sua carta. Eu e você somos irmãos, ligados em Cristo, somos filhos de Deus. E assim como você e eu, por exemplo, nós tratamos nossos entes queridos, nossos irmãos de sangue, assim como você trata seu pai, sua mãe, né, seu filho, sua filha, é assim que nós devemos tratar um ao outro, como família. E Paulo nos ensina aí também como um verdadeiro líder deve agir. Ele deve se preocupar com os seus alunos, com as suas ovelhas, né? Um grande ensinamento aí para todos nós. E esta foi a nossa primeira lição aí da lição da Escola Sabatina de Éfeso. Que Deus possa nos estar abençoando com esses ensinamentos. E eu convido a você para orarmos neste momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem dado grande ensinamento através da lição da Escola Sabatina, centrada na tua palavra, nos mostrando que Cristo tem que ser o tema central em nossas vidas, nos ensinando como devemos agir com nossos irmãos, nos ensinando como devemos agir como ser um líder. Te pedimos, Senhor, que pelo teu Santo Espírito, que o Senhor nos possa nos ensinar a sermos imitadores do seu Filho, imitadores de Cristo. Nos abençoe nesta semana e nos abençoe na lição da Escola Sabatina de sábado pela manhã. Que o Senhor possa estar conosco, nos ensinando ainda mais. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Esta foi a nossa lição, meu irmão. Que Deus abençoe você
e até a nossa próxima lição. Fique com Deus. Tchau, tchau.